Deus no livro de João, João capítulo número 1. Tem aqui alguém nessa sala que ama ouvir a palavra de Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Ok. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ela, a palavra, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria existido. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Hebreus, capítulo de número 11. Eu penso que vocês vão notar alguma versão não muito comum lida nesse texto, mas está aí a chave de alguma direção que eu quero trazer para você hoje. Na versão que eu tenho aqui diz assim, Hebreus capítulo número 11, versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Pois foi por ela que os antigos obtiveram bom testemunho. É pela fé que entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não se tem feito de coisas que aparecem. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Eu gostaria que o irmão tivesse paciência comigo. Como nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, então a ideia é colocar aqui os textos já para os irmãos. E quando nós avançarmos, vamos de uma vez. Capítulo 1, versículo 16 de Colossenses diz assim: Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para... Diga, criado por ele e para ele. Criado por ele e para ele. Ok, nós depois vamos voltar a abrir a Bíblia, mas para ler Ezequiel capítulo 37, mas o que nós já lemos é suficiente para nós começarmos a introduzir a mensagem. Senhor, te damos graças pelo teu amor. Fala conosco mais uma vez. Me usa como um simples instrumento para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, Senhor, fala ao espírito dos teus filhos nessa tarde, pelo poder que há no nome de Jesus. Que a palavra que quando sai da tua boca não volta vazia, ela prospere naquilo que o Senhor a designou. Em nome de Jesus, os santos dizem amém. Não, eu gostaria que você desse uma forte salva de palmas ao Rei que vive eternamente. Aleluia. Pode tomar o teu assento, Deus possa rica e poderosamente abençoar. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O impacto da palavra. Aleluia. Diga comigo, o impacto da palavra. Impacto da palavra. Manos da técnica, se dá para encostar só um pouco aí os microfones, eu gosto.
estou a se mover muito, né? Eu normalmente estou em constante movimento. O impacto da palavra, é sobre isso que nós queremos partilhar e eu gostaria de começar exatamente onde tudo começa, ok? Quando você vai ler a palavra de Deus, você vai perceber que quando tu chegas no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né, na maneira como está organizada, você vai ler Gênesis capítulo 1. E quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai ler o versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu gosto de pregar com o povo. Os céus e... Preguem comigo, me ajudem aqui. Ok, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva na face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e a trevas, e aí vai. Mas você vai assustar, que depois de você avançar na Bíblia, você chega no Novo Testamento. E no Novo Testamento você vai chegar nos 4 evangelhos. E nos 4 evangelhos, o último evangelho na organização bíblica no Novo Testamento, você vai encontrar o livro de João. E quando você vai encontrar o livro de João, você vai ler o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. E se você é alguém que gosta de fazer perguntas para a Bíblia, a pergunta que surgiria seria: eu li em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus e a terra. Ou pelo menos eu vi um princípio em livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas agora eu estou a encontrar um outro princípio no livro de João, capítulo 1, versículo 1. E a pergunta seria: o princípio de Gênesis 1 e o princípio de João 1 é o mesmo princípio? Primeira pergunta seria essa: é o mesmo princípio? Certamente você responderia que não. E a segunda pergunta seria: se não é o mesmo princípio, entre esses dois princípios, tem um princípio que é mais antigo do que o outro. E a pergunta seria: qual é o princípio mais antigo que em relação ao outro? Entre Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, versículo 1. Só que você vai ler em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou céus e terra. E quando você continua a ler o capítulo número 1, você vai perceber na linguagem que as coisas que Deus foi fazendo pela palavra, ok? Aí, quando tu lê João capítulo 1, versículo 1, você percebe que a Bíblia está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vê que em Gênesis está a dizer, no princípio Deus criou, no princípio o Deus criou, mas a maneira de criar e de funcionar na criação é pela palavra. Mas quando tu lê João capítulo 1, versículo 1, você lê que no princípio era Verbo. Só que esse Verbo era Deus. E tudo foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que foi criado seria criado. Então, no fundo, o que você vai ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, como sendo Deus a criar, no fundo, é João capítulo 1, versículo 1, aonde Deus, que é a própria palavra, como palavra, vai criando as coisas. Aleluia! Então essa é a verdade de Gênesis. Então, dentro disso nós vamos perceber que o princípio mais antigo entre Gênesis capítulo 1 e 1, João capítulo 1, o princípio mais antigo é o princípio de João capítulo 1. E há quem diga que João capítulo 1, versículo 1 é Gênesis 0. Porque é um princípio mais antigo do que o princípio de Gênesis capítulo de número 1. Então, nós vamos olhar para essa verdade e logo vamos começar, logo a partir da perceber o impacto da palavra. A primeira grande verdade acerca do impacto da palavra é que a palavra, irmãos, ela existe antes de tudo existir. Eu não sei qual é o impacto mais que você pode tentar encontrar e mensurar do que o impacto de perceber que a palavra existiu ou existe antes de qualquer outra coisa.
E para piorar, não sei qual é outro impacto que você pode tentar procurar e encontrar acerca da palavra, a não se perceber que tudo que foi criado pela palavra. Essa é a verdadeira verdade do impacto que a própria palavra tem. É que ela existe antes de tudo e é que ela é a responsável da existência de todas as outras coisas. Aleluia. Então, se você está procurando o impacto da palavra, eu quero te dizer que o impacto da palavra está em tudo à tua volta. O impacto da palavra está em tudo à tua volta. Por outras palavras, quando você olha o sol, você está vendo o impacto da palavra. Quando você vê os mares, é o impacto da palavra. Quando você vê os vegetais, é o impacto da palavra. Tudo à tua volta reflete o impacto da própria palavra. Até o teu próprio ser reflete o impacto da palavra, porque Deus não te fez sem primeiro falar que vai te fazer. Deus disse assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só depois dele dizer vou fazer, vamos fazer, depois é que ele te fez. Porque há um casamento entre o falar de Deus e o fazer de Deus. Quando Deus fala, já fez. Quando ele fez, também está a falar. Por outras palavras, Deus fala para fazer, e quando ele faz o que ele falou. Aleluia. Há um casamento perfeito entre o que ele fala e o que ele faz. Mas deixa eu te dizer, entre o que Deus faz e o que Deus fala e o que Deus faz, há um processo, muitas das vezes. Por isso é que a Bíblia está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi criado por intermédio dele, sem ele nada do que foi criado seria criado. Mas abaixo diz, e o verbo se fez carne. Ou seja, entre o verbo e carne, entre o verbo e o verbo que se faz carne, tem um processo. Mas no fundo, a grande verdade é que o impacto da palavra está à volta de tudo que você vê. O impacto da palavra é a grande verdade de que a palavra existe antes de tudo e ela é responsável de tudo que você vê. Aleluia. Sabe o que é interessante? Quando eu leio Gênesis, a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu recuo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gramaticalmente pode estar certo, mas espiritualmente é errado. Analisa comigo. No princípio criou Deus. Se fosse eu a escrever com o entendimento que eu tenho das coisas como estão desenhadas ao nível do Espírito, seria Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Não sei se você está entendendo o que eu estou a dizer. O texto diz, no princípio, criou... Não. Quer dizer que, quando você diz no princípio, é tipo, princípio primeiro veio, depois Deus veio lá no princípio e fez. Não é assim. É Deus que está no lugar dele, que não tem nome, que não tem princípio, que não tem nada. Ele cria um princípio e ele sozinho entra nesse princípio e começa a fazer as coisas. Sabe o que eu quero lhe dizer? Só que o interessante é que a Bíblia está dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ou seja, quando não tinha nada, o que tinha era o quê? Era o verbo, era a palavra. Se a palavra e o verbo está onde Deus está, e aonde Deus está, o princípio nem estava lá ainda, significa que até o princípio é bebê da palavra. A palavra é que nasce o princípio. O princípio não existiu antes da palavra. A palavra está antes do princípio. Quem dá princípio ao princípio é a palavra. Quem dá começo à palavra é a palavra. Por isso eu estou querendo dizer que não há nada que começa de facto na tua vida se não for por meio da palavra. Não começa nada que não esteja alinhado à palavra.
Tudo que você precisa fazer, alinha a palavra. Se Deus que é Deus decidiu começar tudo por meio da palavra, não começa nada sem a palavra. A palavra vai ter impacto no que você faz quando você dar lugar ao que você faz desde o princípio, alinhando a palavra de Deus. Pastor, estás a dizer que não começa a namorar sem alinhar a palavra de Deus. Esse teu namorado que você quer arranjar, alinha ainda na palavra de Deus. Lhe mede ainda na balança da palavra de Deus como está. Aleluia. Não começa nada sem a palavra. Esse negócio que você quer fazer, alinha ainda as escrituras antes de você começar com esse negócio. Aleluia. Não começa com nada sem alinhar a palavra de Deus. Aleluia. Você precisa dar lugar à palavra de Deus. Sabe o que eu percebi? Eu costumo dizer assim: tentar viver num mundo criado pela palavra de Deus, sem a palavra de Deus, é a maior loucura que alguém pode cometer na face da terra. Se você não entendeu, eu repito. Tentar viver num mundo criado pela palavra de Deus, sem a palavra de Deus, é a maior loucura que alguém pode cometer. Se tudo que você está vendo à tua volta é resultado da palavra, como é que você aqui dentro daquilo que é resultado da palavra, você quer andar sem a palavra de Deus? Aleluia. É uma loucura querer andar nesse mundo, meus irmãos, sem a palavra de Deus, minhas irmãs. Se o próprio mundo foi criado pela palavra. Hebreus está a dizer, pela fé entendemos que os mundos foram criados o quê? Pela palavra. Hebreus está a dizer que o mundo foi criado pela palavra. E Hebreus está a concordar com Gênesis capítulo 1. E Hebreus está a concordar com João capítulo 1. Quer dizer que você ao longo da palavra vai perceber que é reiterado constantemente de que o mundo foi criado pela palavra. O sol que você vê é resultado da palavra. Estamos a falar do impacto da palavra. Quem aqui admira o sol? Quem admira a lua? Quem admira os mares? Aleluia! Quem admira os montes? As árvores? Você admira tudo isso, mas a palavra está a dizer que a palavra que criou tudo isso. Oh, deixa eu lhe dizer, você admira a imensidão dos mares, você admira a luz do sol, mas ela é fruto da palavra de Deus. E a minha pergunta é, uma palavra que pode colocar o sol no lugar certo, na medida certa, na distância certa, o que é que ela não pode fazer na tua vida? Você precisa crer no poder da palavra. A palavra delimitou os limites dos mares, estão delimitados até hoje. A palavra definiu as várias camadas de profundidade do mar e definiu os níveis que cada tipo de espécie podia viver a um nível de profundidade do mar, e até agora estão a obedecer essa ordem. E quando alguém desobedece essa ordem, aí vocês vão ver, o submersível nos deu mais ilusões acerca de como é que funciona a profundidade do mar, e percebes que existem elementos que não suportam a determinadas pressões. Existem várias camadas e níveis para determinadas espécies. O homem, por exemplo, tem um nível ali, e a cada 10 metros abaixo a pressão aumenta, e você vai perceber que existem seres a viverem cada uma dessas camadas perfeitamente. O da camada 1, se tentar ir na camada 2, morre. O da camada 2, se tentar ir na camada 3, morre. Mas Deus desenhou tudo isso perfeitamente. Mas de que forma? Com a própria palavra. Aleluia. Se a palavra pode definir aonde carapau pode viver, sardinha pode viver, cachucho pode viver, o que a palavra não pode fazer na tua vida? Deixa eu lhe dizer, Deus começou a criar o mundo, e a Bíblia diz, a terra era sem forma aí, e o Espírito de Deus parava sobre a face das... Uma terra sem forma e vazia, pelo poder da palavra, ganhou forma e se tornou cheia. Deixa eu lhe dizer, a Bíblia diz que havia trevas na face do abismo. Mas deixa eu lhe dizer, uma terra vazia, uma terra sem forma, uma terra em trevas, mas Deus não entrou em pânico. Terra vazia, sem forma, em trevas, mas ainda assim o Espírito de Deus estava a se mover. Hã? Vim para te dizer, não há vazio que para o movimento do Espírito, não há deformação que para o movimento do Espírito, e nem sequer há trevas que para o movimento do Espírito. Tem trevas, tem deformação, tem vazio, mas o Espírito está a pairar.
não se engana. Essa doença que você está a viver não parou o movimento do Espírito. Essa luta que você está a experimentar não parou o movimento do Espírito. O Espírito está em movimento constante. Só que há uma grande verdade. Há um casamento perfeito entre o Espírito e a palavra. Porque aonde está a palavra está o Espírito. Aonde está o Espírito está a palavra. E esse casamento perfeito faz com que aonde tem vazio se torna cheio. Aonde não tem forma se ganha forma. Aonde tem treva a luz aparece. Porque a Bíblia está a dizer: terra sem forma é vazia em trevas. O Espírito de Deus se movia e Deus disse. Espírito se move, Deus fala. Espírito se move, Deus fala. Mas sabe o que é interessante? Ezequiel capítulo número 37. Havia vale de ossos secos. Esses ossos podem viver? Senhor, tu sabes. Profetiza. Quando ele profetiza, sopra o vento dos quatro cantos, simbolismo e representação do Espírito. Os ossos sequíssimos se tornaram um exército poderoso. Pastor, estás a dizer que em Gênesis eu vejo um Espírito que se move apesar de trevas, vazio e deformação, e edita uma palavra sobre o Espírito que já está a se mover e tudo é transformado. Mas em Ezequiel eu vejo ossos secos, uma palavra dita que provoca o movimento do Espírito. Por outras palavras, pastor, estás a dizer que tem duas formas de você transformar qualquer caos. Tem duas formas de você transformar qualquer caos. Repito, tem duas formas de transformar qualquer caos. A primeira forma é a de Gênesis. Quando você percebe que o Espírito está a se mover, começa a declarar a palavra. Começa a declarar a palavra. Pastor, estás a dizer que eu não consigo entender, José. Tem pessoas que estavam no momento da adoração. A glória de Deus é maior. O Espírito de Deus está a se mover. E ele está calado. O momento certo de você começar a declarar é logo que você percebe que o Espírito está a se mover. Se Deus, que é Deus, não ousou declarar sem o Espírito dele estar a se mover, quem é você que quer declarar, que ignora o movimento do Espírito de Deus e não declara enquanto o Espírito de Deus se move? Deus está a curar pessoas na sala, você está a assistir. Deus está a tocar pessoas e você está na... Declara enquanto o Espírito se move. Mas também aqueles dias que parece que você está a sentir que não há movimento nenhum. Não há movimento nenhum. Você tenta meter um pouco de música para tentar agitar um pouco o espírito, nada. Ai, ai, ai. Mas deixa eu te dizer, mesmo nesses dias, você tem forma de resolver o problema do caos. Ezequiel não está vendo movimento nenhum. Está tudo parado. E para piorar, está num vale de ossos sequíssimo. E provavelmente Ezequiel não tem o privilégio que Eliseu tinha. Mandar chamar um tangedor para agitar um pouco. Está no vale sozinho, não tem ninguém para te agitar. Não tem pianista para tocar, não tem guitarrista para pôr aquele fundo. Mas deixa eu te dizer, quando você começar a fazer o uso da palavra, o Espírito vai se mover. O Espírito se move. Enquanto o Espírito se move, declara. Se ele não se move, declara, ele vai se mover. Não tem como você ficar sem resolver o problema. Mas eu gosto de Ezequiel. Estamos a falar do impacto da palavra, amém? Vamos lá. Dá para abrir o texto? Ok, vamos abrir então o texto rapidamente. Ezequiel capítulo 37. Uau, 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 uau. Se tiver alguém que encontra e pode ler mais rápido do que eu, também ajuda. Também ajuda. Também ajuda. Ezequiel 37. Tá bem, líder. Pode ir comigo mesmo assim, passo a passo. Vai ser bom. A mão de Yahweh, Uhum. o Senhor, pairava sobre mim. Exatamente. Mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até ao meio de um vale, Ok. onde a terra estava coberta de ossos. Exatamente. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. Exatamente. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale, Certo. e que todos estavam mirrados e ressequidos. Ok. Então Ele me indagou: ó querido filho do homem, Uhum. acreditam que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Uhum. Eu respondi: ó Yahweh, soberano, só tu o sabes. Até aqui ainda.
Ó Yahweh soberano, só tu. Ezequiel está diante do vale. Deus está lhe perguntar, podem viver esses ossos, Senhor, só tu? Mas vocês sabem o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Pela declaração profética, os ossos ganharam o quê? Vida. O que eu estou a querer te dizer é, Ezequiel diz, Senhor, só tu sabes. Mas lá à frente, o só tu sabes de Ezequiel é resolvido por meio da declaração da palavra. O que eu estou a querer dizer é, aquilo que você declara não saber, aquilo que você declara que só Deus sabe, você resolve com declaração profética, com declaração da palavra. Por outras palavras, eu estou a dizer que o impacto da palavra é resolver coisas que você não sabe e só Deus sabe. O impacto da palavra resolve coisas que você não sabe e só Deus sabe. Deixa eu te dizer, tem coisas na tua vida que você não sabe, só Deus sabe. Mas a ferramenta que Deus te deu para você resolver coisas que só Ele sabe e você não sabe é a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não sei essa doença como é que vai ficar. Você sabe como é que vai ficar. Usa a palavra. Não sei mais quem vai pagar meus estudos. Usa a palavra. Coisas que você não sabe, a palavra vai dar solução, vai dar resposta. Ezequiel não sabia acerca dos ossos sequíssimos, como é que ia resolver o tema, como é que ia receber vida, mas receberam vida por meio da palavra. Será que pode viver? Não sei. Tem coisas que você na tua vida vê assim, mas isso ainda pode viver? Meu casamento ainda pode viver? Bom relacionamento ainda pode viver? Você ainda pode viver? Há uma vida na palavra. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Significa que dentro da palavra tem quem? Tem vida. Amém? Deixa eu lhe fazer perceber alguma coisa. Você sabia que a palavra de Deus é um pacote? Diga comigo, pacote. Diga comigo, pacote. Acho que estou sem pilha. A palavra é um pacote. Sabe o que significa? É que você coloca coisas dentro da palavra. A palavra é um pacote que dentro dela carrega consigo o quê? Coisas. A palavra é espírito e... Diga comigo, espírito e vida. Sabe o que significa isso? Que quando você declara uma palavra, ela fica no espírito. E eu gosto disso e faço a comparação disso com a oração. Você sabia que a oração é espírito? A oração é um espírito. A verdadeira essência da oração é um espírito. Porque quando você declara a oração, você ora, você fala agora aqui e acabas de falar, mas o resultado que você falou aqui continuam a te seguir em qualquer lugar. Está entendendo? Você ora aqui no culto e diz assim, Senhor, me protege, eu vou voltar para casa. E você fala, amém, amém, glória a Deus. Aí tu sais... vai para a estrada e quase que te atropelam, não te atropelam. E você lembra, eu orei na igreja, mas oraste na igreja, a oração te seguiu até na estrada, porque a oração é um espírito. Quando você declara a palavra, ela é espiritual, ela carrega consigo vida, é um pacote. Aleluia. Então declare a palavra de Deus em vale de ossos sequíssimos. Deixa que eu ganhar tempo aqui, deixa aqui ganhar tempo. Quando Ezequiel declarou a palavra, aconteceram algumas coisas. Primeira coisa que aconteceu, na minha versão diz assim, houve um ruído. Diga comigo, ruído. A segunda coisa que aconteceu, a Bíblia diz, houve um reboliço. Diga reboliço. Você depois pode ler bem em casa, ok? Houve um ruído, houve um reboliço, e esse reboliço fez uma terceira coisa. A Bíblia diz, juntou cada osso ao seu osso. O que a palavra está a fazer? A palavra declarada gerou, primeiramente, um impacto ao nível de que produzisse um ruído. Segundo, o impacto da palavra gerou um impacto que gerou um reboliço. O impacto da palavra gerou um impacto que trouxe cada osso ao seu
osso. Deixa eu lhe dizer, a palavra pode operar gradualmente na tua vida, mas ele vai chegar no limite máximo que tem que chegar. Oh, porque a Bíblia diz, quando ele profetizava, ele disse assim, depois os ossos se uniram e a Bíblia diz que se tornou um corpo, mas não tinha vida. E Deus lhe disse, declara que o Espírito entra nele. E ele declara a palavra, o Espírito entrou nele. Mas ao construir o corpo, a Bíblia diz assim, depois de juntar os ossos, diz assim, que se juntem carnes a esse corpo. Depois das carnes nos ossos, ele diz assim, nervos. Depois dos nervos, a Bíblia diz pel sobre eles. Depois da pel, ele declara que receba vida. Depois de receber vida, se tornou um exército poderoso. Deixa eu lhe dizer, a palavra de Deus na tua vida pode começar com um ruído, mas vai terminar com um exército poderoso. O impacto da palavra na tua vida pode ser mínimo inicialmente, mas se você obedece o processo e permanece declarando, você vai perceber que aquilo que começou como apenas um ruído vai se transformar em um exército poderoso, cheio de vida. Pastor, estás a dizer que não para de se alinhar à palavra de Deus. Não se afasta do processo da palavra de Deus. Não deixa de declarar a palavra de Deus. Podes ter apenas resultado como um ruído hoje, mas amanhã eu quero acreditar que a palavra vai te levar à dimensão de um exército poderoso. Aonde estão aqueles que pelo menos têm algum ruído da palavra na vida deles? Não se desanima, porque um exército poderoso está a chegar à frente. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou começar a encerrar. Líder, me ajuda. Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 11, 22. Observou-lhe Jesus, tendo fé em Deus, e com toda certeza vos asseguro, se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Exatamente. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já recebeste, Amém. e assim vos sucederá. Ok. O 24 só, até 24. Já? Já. Ok, obrigado. O que acontece aqui? Antes dessas palavras, Jesus está com os discípulos. E Jesus vê uma figueira à distância e vê muitas folhas. E tenta se aproximar para ver se encontra algum fruto. Quando chega não encontra fruto, Jesus irado, ira santa, amaldiçoa a figueira. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quando eles voltam, os discípulos dão conta que a figueira secou. Aí Pedro disse, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Há versões que dizem assim, e Jesus disse para Pedro ou para os discípulos, tendes fé em Deus. Mas a versão original, nos originais não é tendes fé em Deus. Nos originais é tendes a fé de Deus. Exatamente isso. Deus tem fé. Te choquei. Deus tem? Tendes fé de Deus. Sabe o que é a fé de Deus? A fé de Deus é aquela fé que Deus usou para fazer as coisas. Não é que Deus precisa, ou seja, se magoela numa determinada fé para fazer. Mas como Ele vai fazer, Ele é tão poderoso, Ele sozinho cria a fé. Não sei se você está entendendo. Pessoa que criou fé, Ele sozinho cria a fé dele. Hã? Não, vou fazer algo. Como para fazer algo precisa de fé, então vou criar fé para fazer o que eu quero fazer. Não sei se está entendendo. Não estou aqui a colocar o sentido de Deus tem fé, tipo assim, Deus precisa de uma ajuda. Não, é que Deus criou fé dele, ele sozinho. Até a própria fé que ele está usando, ele criou. Está entendendo? Então, tendes a fé de... E o que é a fé de Deus? A fé de Deus, como eu disse, é a fé que Deus usa ou usou para criar as coisas.
E como é que funciona essa fé? Em Marcos nós vamos aprender com Jesus. Porque Jesus dizia, tendes a fé de Deus. Depois de ele dizer, tendes a fé de Deus, ele agora começa, vamos dizer, a explicar como é que funciona a fé de Deus. E ele diz assim, se algum de vocês disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar o seu coração, e assim será. E tudo que pedis em oração, não duvidando, crendo, recebereis. Sabe o que é que Jesus está a ensinar? Que a fé de Deus, a primeira coisa que faz é, a fé de Deus fala. Amém? Se alguém disser a esse monte, a fé de Deus. Segunda coisa, ele diz, disser a esse monte, ergue-te e lança-te no. Não é dizer, ergue-te e vai em qualquer lugar. Não, é definir, ergue-te e lança-te. Ou seja, sai daqui e vai. Sabe o que significa? É que a fé de Deus fala. Segundo, a fé de Deus fala especificamente. E você vai me perguntar, pastor, foste parar aí como na questão de fé? Estamos a falar do impacto da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existe uma fé de Deus que precisa operar e funcionar na tua vida. E essa fé traz à existência as coisas. Só que essa fé é resultado da palavra que você ouve. Você precisa ouvir a palavra para produzir fé. E quando você produzir fé, você vai falar especificamente a determinadas coisas. E o que você vai falar especificamente vai acontecer como você disser. Aleluia. Então, a te convidar nesta tarde a entrar na dimensão do uso da palavra de impacto por meio da fé. Começa a declarar a palavra por meio da fé. E começa a fazer com que a tua fé cresça ouvindo a palavra. Um dos impactos da palavra é produzir crescimento na tua fé. Um dos impactos da palavra é produzir crescimento na tua fé. Assim a fé de Deus, ela fala especificamente. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim, vamos lá. Começar a concluir aqui, vai. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, a palavra, né? Antes do princípio, já entendemos até que o princípio veio depois, porque o princípio lhe criaram, né? Então tem a palavra, o princípio e todas as outras coisas. Só que a Bíblia está a dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Significa, entre a fé e a palavra, quem nasce o outro? A palavra é que nasce a fé. Ok? Vou falar a linguagem terra a terra. Entre a palavra e a fé, quem é cota? A palavra é cota da fé. Porque vem primeiro a palavra, depois vem a fé. Mas agora, nós nos apegamos muito na fé quando queremos ver coisas acontecerem. Você precisa ter fé. Mas deixa eu dizer, fé sucede a palavra. Você precisa primeiro da palavra para produzir a fé correta. Ok? Agora, sabe o que é interessante? O texto diz assim, um dos textos que nós lemos diz assim, pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. Os mundos foram criados pela palavra. Como é que nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus? A fé nos faz entender que os mundos foram criados pela palavra. Significa que existe um entendimento em nós que não é entendimento produzido na Universidade Católica. Existe um entendimento que é produzido em nós por meio da fé. Nós entendemos pela fé. Deixa eu te dizer, há entendimentos acima da matemática, há entendimentos acima da biologia, há entendimentos acima da química. Química pode dizer, não sei, hidrogênio, não sei o quê. Há entendimentos que vão além disso. Há entendimentos que vão além da biologia. A biologia está a dizer, ninguém pode ficar durante 40 dias sem comer e sem beber. O corpo não aguenta, morre. Mas tem pessoas que atropelaram essa verdade e jejuaram 40 dias e 40 não morreram. Sabe por quê? Porque tinha um entendimento que operava neles, que o entendimento acima do entendimento comum é o entendimento que vem pela fé. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra. E aí você fica assim, é verdade mesmo
que o mundo foi criado pela palavra, com entendimento lógico você não chega ao entendimento de que o mundo foi criado pela palavra, mas com o entendimento que vem pela fé, nós acreditamos que foi exatamente a palavra que colocou o sol onde está, a lua onde está, o mar onde está. Você precisa crer, ter entendimento por meio da fé. Mas o estranho é que a fé, uau, isso é interessante. A fé nos leva para a palavra nos leva, repito, a fé nos leva para a palavra nos leva, a fé nos faz entender, olha, o mundo foi criado pela palavra. A palavra que nós ouvimos nos diz, olha, tenha fé, ok? A fé te leva para a palavra te leva para a fé. Mas agora vê, a Bíblia diz que entendemos que os mundos foram criados pela palavra. E ele diz, o mundo visível e... Ele diz, os mundos. Ele não disse o mundo, diz os mundos. Significa pelo menos 2. Em Hebreus ele diz assim. Em Colossenses você vai perceber. Ele diz, de sorte que o que é aparente não foi criado pelo que é aparente. E ele diz que, né, o visível e o invisível. Então a palavra criou 2 mundos. A palavra criou quantos mundos? Quais são? Visível e... E o que é a fé, irmãos? A fé é o firme fundamento, né? Mas na versão que eu li, perceberam o que eu li quando eu li? A fé era o quê? A fé era a substância. A fé é a substância. Ei, calabaçata, la maire de bochata. Quem estudou ainda aqui? Quem lembra a cena da 7ª, não sei se é da onde, que falam da substância? Substância é o quê? Alguém pode definir aí? Substância é o quê? Tudo aquilo? É quê? Esqueceram, irmãos? O que é a substância? Definição mesmo da escola, me diz. É tudo aquilo que constitui o quê? Um corpo. Né? Constitui o corpo. A constituição do corpo é a substância. Por outras palavras, esse púlpito que você está a ver tem uma determinada quê? Substância, que é o resultado desse púlpito. No fundo, esse púlpito é o resultado da substância dele. Esse gasofilágio é o resultado da substância dele. Então, a substância é o conteúdo que constitui um determinado corpo. Só que a Bíblia está a dizer que a fé é quê? É a substância. Só que a Bíblia está a dizer que a palavra criou o mundo visível e, por outras palavras, a palavra opera no invisível e no visível. Só que a fé nos faz acreditar no invisível. A fé te faz acreditar no invisível para trazer o visível. Só que a palavra é mais velha da fé. Mas a fé tem a característica dela associada a quê? A palavra. Por que a fé se associa à palavra? Porque a palavra opera tanto no visível como no invisível. Ou seja, você declara a palavra, como foi declarada, a palavra pode operar onde? No invisível. Ou seja, no invisível ele cria já, está lá disponível, porque a palavra cria visível e invisível. Então, e na sequência da criação, primeiro é o invisível, depois o quê? Então, quando você está a orar, você declara a palavra, quando você lê a palavra, o que está a acontecer é que se cria alguma coisa real no espírito. Só que você não vê, porque a palavra cria o invisível e invisível. Só que a Bíblia está a dizer que a fé é a substância das coisas invisíveis. Ou seja, se cria alguma coisa pela palavra que não se vê, mas a constituição disso que não se vê é a fé. Ou seja, palavra cria, existe, você não vê, mas a fé é a constituição daquilo que você não vê. Por meio da fé é que você vai acessar aquilo que a palavra criou que você ainda não vê. Oh, come on! Alguém precisa entender esse relacionamento entre a palavra e a fé. Aleluia! Aleluia! E aí existe um processo. Jesus disse na figueira seca. 24 horas depois vieram os dedos assim. Jesus secou. Outra versão diz, quando Jesus disse seca, secou imediatamente. A minha pergunta é, quem está nos mentir?
Pedro ou João, sei lá, quem escreveram esses textos, Marcos ou Mateus, quem está a mentir? Um disse no dia seguinte, outro disse imediatamente. Sabe o que eu quero aprender aqui? É que a palavra de Deus não é um livro histórico, a palavra de Deus é um livro espiritual. O que está querendo nos ensinar ali é que quando Jesus de facto falou, aquilo aconteceu de facto no espírito. Só que a materialização daquilo levou 24 horas. Deixa eu lhe dizer, tem coisas que acontecem tão logo que você fala, só que pode levar 24 horas. Um pode levar 1 minuto, um pode levar 10 minutos, um pode levar 1 mês, outro pode levar 1 ano. Mas quando você declara, a palavra de facto cria. Agora você precisa de fé para ir acessar o que já está criado, porque a fé é a substância. Deixa eu dizer, a cura que você quer ter tem uma substância. O nome dela é fé. Carro que você quer ter, que você ainda não está vendo, tem uma substância. O nome dela é fé. Essa gravidez que você quer que entra na tua barriga, que ainda não entrou, tem uma substância. A substância dela é fé. A fé é a substância das coisas que você não vê. O que constitui o que você não vê, mas existe, é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. 5 minutos vou acabar. Se coloca em pé. Vai parecer que está acabado. Aleluia. Oh boy. Você precisa entender essa verdade. Diga comigo, mundo invisível. Mundo visível. Mundo invisível. Mundo visível. A Bíblia diz, de sorte que aquilo que vimos não foi criado por aquilo que é aparente. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Você precisa entender a diferença entre a sombra e a realidade. Entre a sombra e a realidade. Deixa eu ver aqui. Alguém está vendo minha sombra? Alguém está vendo minha sombra? Aparece mais aqui, está aqui. A Bíblia está a dizer que as coisas que aconteceram com Jesus, ou as coisas do Antigo Testamento que Jesus veio realizar e efetivar, eram o quê? Sombras e figuras. Sombras e figuras. Quando eu vejo a minha sombra, ela é sombra, mas ela também é uma quê? É uma figura. Existem sombras e existem figuras. Mas a Bíblia está a dizer, de sorte que aquilo que é visível não foi criado por aquilo que é visível. Existe uma realidade no espírito que precisa ser traga no físico. Deixa eu lhe dizer, quando as coisas saem do espírito para o físico, podem perder alguma qualidade. A Bíblia diz, Deus criou Adão e Eva, disse assim, macho e fêmea os criou. Na hora de fazer, Deus fez primeiro Adão, depois levou uns dias, é que fez a Eva, mas no Espírito lhes fez num só dia. Macho e... No Espírito lhes criou só de uma vez, mas fisicamente fez primeiro o homem e depois fez... Deixa eu te dizer, existe uma velocidade do Espírito que quando descemos no físico, abranda um pouco. Até Deus, para agir no físico, abrandou um pouco o processo. Porque no Espírito você disse, macho e fêmea, já está. No físico ainda lhe deitou, e que levou de... Por isso, você precisa primeiro aprender a acelerar no Espírito. Imagina que se no Espírito você acelera, mas quando vem no físico ainda... Até Deus precisou desse processo. Agora, imagina você que no Espírito não está acelerando nada. Por isso é que você não está vendo nada aqui. Porque você precisa acelerar lá. Quando você acelera ali, aqui também começa a acelerar. Aleluia. Então você não está acelerando no Espírito até chegar aqui. Demora muito. Esse casamento não é porque não existe. É que há um trajeto entre macho e fêmea. E formou Adão, soprou, tirou costela. Tem um processo nisso. E alguns processos de casamento dele, só para falar macho e fêmea está demorado. Começa a declarar no Espírito macho e fêmea. Começa a declarar a tua realidade no Espírito. Ela vai se manifestar no físico. Minha sombra. O que está acontecendo com a minha sombra? Ela se move enquanto eu me movo, né? Sabe o que é isso?
existe uma realidade na minha sombra que existe uma realidade no meu corpo que na minha sombra você não vê. Amém? A minha sombra só mostra a minha estrutura, não mostra como é que estão meus olhos. Ok? A minha sombra mostra a minha estrutura, mas não mostra o meu casaco bonito que eu meti. Amém? Existe uma realidade, porque as coisas da sombra também são as coisas espirituais. Porque o que Jesus veio manifestar era o quê? Aquilo que era sombra. Mas aquilo que era sombra era o quê? Era espiritual. Quando Isaías vai dizer, um menino nos nasceu, isso é o quê? Vê que ele diz, nos nasceu. Não é vai nos nascer. Isaías está no espírito. Mas Isaías estando no espírito, como está na antiga aliança, ele está onde? Na sombra? Na sombra. E na sombra você não vê o que é realmente. E você precisa trazer o que está na sombra para a realidade. Deixa eu te dizer, tem muita gente que o que ele está vendo na vida dele é só sombra. O que realmente Deus tem para você, você ainda não está vendo. E o que vai tirar a cena do espírito para a verdadeira realidade é a fé na palavra, porque a fé é a substância de coisas que você não está vendo. Deixa eu te dizer, a fé vai te fazer ver bem essa sombra. A fé vai te fazer ver bem esse casamento que você está vendo distante. A fé vai te fazer ver bem essa licenciatura que você está vendo longe. A fé vai te fazer ver bem essa empresa que você ainda não abriu. E essa fé vem pela palavra de Deus. Alguém aplauda fortemente. O nome do Senhor Jesus.